Olá, caros amigos. Eu sou Gabriel Velasquez e este é o canal O Espiritualista. Hoje trago a vocês a carta psicografada de um dos diretores mais poderosos e marcantes da história da nossa televisão, Paulo Ubiratã. Esta mensagem traz revelações impactantes sobre sua partida repentina e o que ele encontrou do outro lado, despido de todo o poder e status que possuía na Globo. Ele narra detalhes de seu resgate por um ator muito querido e oferece uma visão surpreendente sobre a vaidade e os bastidores espirituais da fama. Acredito que vocês ficarão impressionados com a profundidade deste relato. Esta carta foi psicografada pelo médium João Pedro Ramos, no Centro Espírita Santo Antônio de Pádua, na cidade de Campinas, São Paulo. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia. Amados irmãos, boa noite. A sessão de hoje se abre como um roteiro que não foi escrito por mãos humanas, mas ditado pela misericórdia de uma força que rege os estúdios do universo. E é com o espírito ainda em processo de aprendizado, despido da autoridade que muitas vezes ostentei na Terra, que peço licença para me comunicar. Aqui quem vos fala é alguém que por muitos anos acreditou ter o controle da cena, o domínio do tempo e a palavra final sobre o destino dos personagens. Eu sou Paulo Ubiratã. Mas hoje, meus amigos, não sou o diretor-geral de harmonia, nem o executivo de televisão. Sou apenas um figurante nesta imensa obra da criação divina, buscando, através destas linhas, trazer um pouco de luz sobre o que acontece quando as câmeras se desligam definitivamente. Gostaria de começar narrando o momento em que a minha própria novela terrena chegou ao capítulo final. Era março de 1998. Eu vivia a intensidade de um trabalho que falava por amor, cercado de sucessos, de planos e daquela adrenalina que vicia qualquer homem de televisão. Eu me sentia forte, no comando, como se a vitalidade fosse um contrato renovável automaticamente. Mas a vida, esse diretor supremo, não nos envia o roteiro do último dia. Lembro-me de estar em casa, no meu refúgio no Rio de Janeiro, quando senti um sinal estranho, um aviso brusco no peito. Não foi uma dor qualquer, foi como se a iluminação do cenário tivesse falhado de repente. Tentei respirar, tentei manter a calma que eu exigia nos sets de gravação, mas o coração, aquele motor que eu exigi tanto, que acelerei com paixões e estresses, resolveu parar. O infarto foi fulminante, dizem os laudos médicos. Para mim foi como um corta abrupto no meio de uma cena importante. Senti uma pressão esmagadora, uma garra de ferro apertando o centro do meu ser e uma vertigem que transformou o meu quarto em um túnel rodopiante. Não houve tempo para despedidas, não houve tempo para deixar orientações sobre a novela, não houve tempo para beijar minhas filhas. O corpo tombou, pesado, inerte. Eu me vi por uma fração de segundo olhando para aquela casca caída, sem entender por que eu não conseguia levantar e gritar: ação! O silêncio que se fez foi ensurdecedor. De repente, a agitação da TV Globo, os telefones, as reuniões, tudo ficou mudo. Fui tragado por uma escuridão que não era a da noite, mas a da incerteza. Acordei em um lugar que se assemelhava aos bastidores de um teatro abandonado, úmido e cinzento. Aquele era o meu umbral. Não vi demônios ou fogo, vi a projeção das minhas próprias angústias. Eu que sempre prezei pela estética perfeita, pelas cores vibrantes de Tieta ou rock santeiro, me vi cercado por formas disformes, por sombras que sussurravam meus erros, minhas impaciências, minhas vaidades. Caminhei por aquele solo lodoso sentindo uma solidão que jamais experimentara. Eu gritava por assistentes, por produtores, por alguém que trouxesse uma luz, mas ninguém respondia. Ali, o crachá de diretor não valia nada. Ali, eu era apenas o Paulo, um homem cheio de falhas, com o coração espiritual doendo pelas magoas que causei e pelas que guardei. A dor moral, meus irmãos, é pior que o infarto.
É a dor de perceber que investimos tanto na imagem externa e deixamos o cenário interno, a alma, sem acabamento. Em meio àquele desalento, quando as forças pareciam me abandonar e eu me sentei numa pedra fria, chorando como uma criança perdida que quer voltar para casa, fiz a única coisa que me restava: orei. Não a oração decorada, mas um pedido de socorro mental, lembrando-me de Deus não como uma figura distante, mas como a única esperança. Senhor, roguei, se o meu tempo acabou, mostre-me o caminho, pois este cenário está descuro demais para mim. Foi nesse instante de humildade que a neblina começou a se dissipar. Uma luz azulada, suave como o amanhecer na praia que eu tanto amava, começou a romper as trevas. E no meio dessa luz vi alguém se aproximar. Não era um anjo de asas, era um homem com um sorriso largo, acolhedor, de braços abertos. Meu coração disparou de emoção ao reconhecer aquela figura querida, aquele talento que havia partido alguns anos antes de mim, em 1993. Era o meu amigo Armando Bogos, o inesquecível Zé das Medalhas, o Cândido Alegria. Ele estava ali, jovem, saudável, sem as marcas da doença que o levara da terra. Paulo, meu amigo, disse ele com aquela voz inconfundível. A gravação acabou, mas a vida continua. Venha, estamos esperando por você para uma nova produção. O abraço do Armando foi o bálsamo que curou a minha dor no peito. Senti uma energia revitalizante percorrer meu espírito. Ele não estava sozinho. Atrás dele vinha enfermeiros espirituais, seres de luz que me ampararam com macas fluídicas. Fui retirado daquela zona pesada e levado para cima, atravessando camadas de atmosfera até avistar uma cidade. Ah, meus irmãos, se eu tivesse os recursos da computação gráfica da Terra, ainda assim não conseguiria reproduzir a beleza daquela colônia espiritual. Era a Colônia das Artes, um lugar vibrante onde a arquitetura desafia a gravidade e as cores têm sons. Fui levado para um hospital de refazimento, onde tratei das lesões que o estresse e a vida desregrada imprimiram no meu perispírito. Lá, o tratamento é feito com luzes, com música, com a harmonia das águas. Fiquei em repouso, refletindo, estudando, entendendo que a morte é apenas uma mudança de emissora. Durante minha recuperação, reencontrei muitos outros colegas. A querida Glauci Rocha, o mestre Chacrinha, todos trabalhando, todos felizes. Entendi que o talento que Deus nos dá não morre com o corpo, ele se sublima. Aqui não existe a briga pelo ibope, não existe a fofoca de bastidor, não existe a guerra de egos. Existe a arte a serviço do bem. Hoje, recuperado e engajado nas tarefas do bem, sinto-me um novo homem. Continuo trabalhando com direção, mas de uma forma muito diferente. Coordeno grupos que utilizam o psicodrama e o teatro para tratar espíritos recém-desencarnados que chegam em estado de choque, presos a tragédias ou a vinganças. Criamos cenários terapêuticos, onde eles podem reviver suas dores e encontrar o perdão. É um trabalho de direção de almas, onde o objetivo não é o sucesso de público, mas a paz de um único espírito. Também trabalhamos intuindo os autores e diretores que estão na Terra. Tentamos soprar em suas mentes ideias que valorizem a família, que combatam o preconceito, que tragam alegria saudável. Muitas vezes visitamos os estúdios do Projac, não para interferir, mas para harmonizar o ambiente, pois sabemos o quanto a vaidade pode ser destrutiva naquele meio. Fico feliz quando vejo uma novela tocar em temas espirituais, em temas de redenção, pois sei que há um dedinho da nossa equipe espiritual ali. Tenho olhado pelas minhas filhas, pelas mulheres que amei, pelos amigos que deixei. A saudade existe, é claro. Sinto falta do cheiro do mar do rio, sinto falta da risada solta dos amigos, mas agora compreendo que o amor verdadeiro não prende, ele liberta. O amor que sinto hoje é maior, é mais puro, desprovido de posse. Gostaria de deixar uma mensagem final a todos vocês, especialmente aos meus colegas de profissão e aos que admiravam meu trabalho. A vida na Terra é uma superprodução caríssima, financiada pelo Criador. Vocês são os protagonistas, mas também são os roteiristas de seus destinos. Não desperdicem os capítulos dessa novela com intrigas, com ódios, com a busca desenfreada pelo poder ou pelo dinheiro.
Tudo isso fica no guarda-roupa quando a peça acaba. O crachá de diretor, o carro importado, a mansão, tudo fica. O que levamos, meus irmãos, é a emoção que causamos no outro. É o abraço que demos, é a lágrima que enxugamos, é o sorriso que provocamos. Cuidem do coração, não apenas do órgão físico que pode falhar como o meu falhou, mas do coração espiritual. Não deixem para dizer "eu te amo" no último capítulo, pois o "the end" pode aparecer a qualquer momento, sem aviso prévio. Vivam com intensidade, sim, mas com a intensidade do amor. Sejam diretores da própria harmonia. Façam da vida de vocês uma obra que vale a pena ser assistida pelos anjos. Eu, Paulo, o homem que um dia achou que mandava em tudo, hoje obedeço feliz às leis do amor maior. Estou em paz, estou trabalhando e espero um dia reencontrar todos vocês para um grande abraço no cenário da eternidade. Que a luz do grande diretor do universo ilumine o set de filmagem de cada um de vocês. Muita paz, muita luz e muito amor. Paulo Ubiratã.